Recuperação judicial é um instituto novo criado pela Lei 11.101 de 2005 que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a possibilidade de uma empresa em crise de se soerguer, de buscar o seu soerguimento através de uma negociação com os seus credores. É a forma de que efetivamente possa um instituto proteger a empresa em crise e trazer também a proteção aos seus credores. É um balizamento de interesses. Efetivamente, a recuperação judicial, ela veio através de uma construção legislativa muito complexa, que durou 10 anos no Congresso e mais 2 anos no Senado, com a finalidade e trazendo experiências do mundo inteiro, com a finalidade efetiva de proteger as empresas sem o prejuízo do interesse dos credores. Então, é algo moderno, eficaz e que nós estamos, no direito, os operadores de direito falimentar, estamos vivenciando e construindo esse instituto que faz parte do nosso sistema de insolvência brasileiro. É moderno e eficaz, então efetivamente vale a pena o aprofundamento do seu estudo, seja de forma acadêmica, seja pelos empresários que buscam entender o contexto de uma recuperação judicial, seja por empresas que se envolvem na equação crédito a empresas com mais dificuldades ou com possibilidades de crise, ou seja, para os advogados efetivamente que buscam um novo segmento de mercado. A recuperação judicial é uma situação onde a empresa tem que ponderar com muito cuidado na opção do instituto, de utilizar o instituto ou não. Existem diversas questões que vão influenciar na decisão de um empresário, no sentido de que se ele vai efetivamente levar a conduzir a sua crise, a crise da sua empresa, através de um processo de negociação mais estressante via judicial, que é a recuperação judicial, ou um processo de negociação que se vá através de uma via extrajudicial, que é o Instituto da Recuperação Extrajudicial, que falaremos um pouco adiante. Então, efetivamente, não é uma pergunta simples, não é uma equação simples, mas o mais importante ao empresário, ao advogado, o mais importante quando se repensa a questão do Instituto da Recuperação em si, é efetivamente entender a sua aplicabilidade ao caso concreto. E quando se fala em recuperação judicial, a grande pergunta é a crise que a empresa está passando algo que efetivamente seria melhor sanado através da recuperação judicial? Então, a partir dessa pergunta vão surgir diversas outras, aplicabilidade, créditos envolvidos, questões diversas que vão formar o convencimento ou não do empresário, no sentido se ele vai optar ou não por esse caminho. Mas o mais importante, num ciclo de vida e de uma crise de uma empresa, o que não deve ser feito é permanecer inerte, sujeito, ou seja, aos fatos, sujeito aos efeitos de uma crise, uma dificuldade financeira, deixando a empresa e a sua atividade morrerem aos poucos. Isso sim é algo que não se pode ser feito. Se tem que se tomar uma iniciativa, seja através de uma reestruturação de uma empresa, seja através de uma profissionalização da sua administração, ou seja, efetivamente através de questões de medidas de crise mais agressivas, mais eficientes, mas também que expõem a imagem da empresa como uma recuperação, até uma recuperação judicial. O importante é que o empresariado tem que ter noção efetiva, tá, e conhecer um pouco mais sobre o trabalho de uma eficiência e a eficácia de uma recuperação judicial, buscando através de literaturas dos institutos e de ferramentas administrativas, efetivamente, se é o caso dele ou não de buscar soerguimento através desse instituto. A opção de uma recuperação é muito difícil para uma empresa. A opção ainda de qual dos institutos que ela pode usar, tá, que estão disponíveis na Lei 11.101 de 2005, é uma questão mais complexa ainda.
a lei traz a recuperação judicial para pequenas e microempresas, que é uma vertente específica, um instituto mais específico, ou a lei traz a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial é uma condução dessa negociação sem o abrigo do processo judicial. O grande diferencial entre a extrajudicial e a judicial no momento inicial, que uma você necessita entrada obrigatoriamente em juízo e a outra você pode ou não entrar em juízo para buscar uma homologação, ou seja, impor a alguns poucos credores que não aceitaram o seu plano. Então, o diferencial desses dois institutos, eles têm processamentos muito complexos, muito diferentes, muito distintos e eles se aplicam a um leque de credores muito diferentes, dependendo a escolha pela quantidade de credores, pelo perfil dos credores, pelo perfil da empresa e pela situação da crise em si. Então, o empresário ele tem que buscar, através do seu aconselhamento jurídico nesse momento, quais são as características de cada um desses institutos e aí, efetivamente, avaliar se essas, ou uma ou a outra, vai ser efetivamente a melhor alternativa. Então, não é uma pergunta simples, não é uma pergunta que pode ser respondida rapidamente, mas é uma pergunta importantíssima e que necessita o empresário fazer a si mesmo, tá? Quando no momento que ele entende que a sua crise está além da sua capacidade de solução, sem as medidas de sorgimento trazidas pela Lei 11.101. Uma assembleia de credores é o ápice, é o ponto máximo do momento de processamento da recuperação judicial. A recuperação judicial vem de uma sequência de atos, sendo que a partir do ingresso do pedido de recuperação existem a avaliação dos credores, a avaliação dos créditos, a estruturação da lista do administrador, a apresentação do plano de recuperação da recuperanda, mas efetivamente esse plano, que é o plano de pagamento, ou seja, o Instituto inteiro versa sobre a renegociação desses créditos da forma de pagamento deles, tá? Se os credores não aceitam o plano originalmente apresentado, tá, esse plano vai para uma deliberação através de Assembleia de Credores. Então, lá nesse momento, nesse fórum, onde vão os credores debater junto com a recuperanda, tá, se efetivamente o plano de recuperação é algo factível e vai ser decidido nessa Assembleia, conforme um quórum definido e pré-determinado pela lei, qual efetivamente vai ser o destino da empresa. Se os credores vão aceitar esse plano, se a empresa vai seguir com a sua atividade, a sua recuperação judicial, ou se efetivamente os credores não vão aceitar o plano e a empresa vai ter a sua recuperação judicial convolada numa falência. Então, é um ato muito delicado, é um momento muito delicado do processo de recuperação judicial e deve, portanto, ser precedido de diversos cuidados, estudos, preparação, não só por parte dos advogados, mas por parte do empresário, por parte dos administradores da empresa em crise. Então, efetivamente, toda essa questão passa, tá, por um delicado processo de estruturação. Não é à toa que existem trabalhos fantásticos, obras fantásticas, livros importantes sobre a matéria tão nova no nosso direito e que chama a atenção de tantos autores renomados e importantes. E destaco também nesse sentido o trabalho de alguns institutos que vem fazendo um trabalho de esclarecimento da lei. Então, seja pelo Instituto Recupera Brasil, através da edição de cartilhas junto ao Ministério da Justiça e junto ao Ministério do Desenvolvimento, no sentido de elucidar aos empresários as características desses institutos para que eles possam ter elementos de tomar uma decisão inicial, se eles buscam advogados e buscam atividade, tentar sanar a sua crise pela recuperação, ou seja, pela discussão de altíssimo nível, como de institutos, como o Instituto Brasileiro de Recuperação de Empresas, efetivamente que traz às pessoas que atuam, os profissionais que atuam nessa área da insolvência brasileira, cada vez mais uma profundidade técnica e teórica para cada vez mais trazer ao mundo jurídico mais discussões, mais elementos, mais fundamentos
para esse novo instituto? Estamos num momento muito importante da lei. Temas muito relevantes, temas relevantes da lei têm sido discutidos nos tribunais. E efetivamente é um momento que doutrinadores são muito exigidos, ou seja, há necessidade de que se envolva um trabalho de criação, de estruturação muito importante sobre esses institutos. Nosso país atravessa por momentos importantes e delicados. E um momento delicado como esse merece que o empresariado tenha acesso a ferramentas que lhe proporcionem a manutenção da atividade efetivamente e que não seja um prejuízo ao interesse dos credores. Tem que existir um balizamento de interesses, tem que ter um ótimo de Pareto na equação dívida e crédito efetivamente para que o Brasil possa prosperar. Então, a Lei 11.101 veio com todo esse entorno e veio trazendo a essas empresas uma possibilidade de perpetuar a sua atividade.